Lorival Santana agora para trazer o impacto político dessa queda do PIB americano. Lorival Santana, nosso analista internacional, talvez melhor do que ninguém, possa trazer o peso dessa informação. Lorival, boa noite. Boa noite. Pois é, uma reversão de expectativas em relação à eleição americana, de novembro, em que os americanos depositaram a sua confiança no presidente Trump, de que ele seria a melhor opção para a economia. Então, além dos resultados ruins, essa reversão de expectativa tem um efeito psicológico muito grave e que está sendo registrado nas pesquisas que foram feitas nesses 100 dias de mandato completados ontem. Na pesquisa, por exemplo, do Gallup, 53% dos americanos disseram que a situação econômica deles está piorando e esse é o pior índice desde 2001. Mais de 2 décadas, os americanos não estavam tão pessimistas. 73% na pesquisa Ipsos para Reuters dizem que isso se deve ao aumento das tarifas. E 57%, aliás, 73% dizem que os preços vão aumentar. E 57% dizem que isso se deve ao aumento das tarifas, são contra o aumento das tarifas. E é um contraste muito grande com os fundamentos da economia deixados pelo Biden. A Thaís vinha trazendo que houve um aumento do PIB, um crescimento de 2,4% do PIB no último trimestre. No trimestre anterior, foi um aumento de 3,1%. Então, você tem um aumento de 2,4% sobre uma base já alta de 3,1%, com a inflação sob controle e com 3 cortes de juros no segundo semestre do ano passado, de 5% ou 4,75%, é uma banda de 5% a 4,75%, para 4,25%, 3 cortes de 0,25 ponto percentual. Então, como culpar o Biden depois de um semestre tão positivo quanto o que o Biden teve no seu final de governo? Então, isso demonstra já um certo desespero do Donald Trump. É uma narrativa que, sim, vai convencer os convencíveis, aqueles que seguem o Trump para qualquer lado, mas existe uma parcela importante do eleitorado americano que foi aquela responsável pela eleição de Donald Trump, que são os swing voters, os eleitores que pendulam de um lado para outro, que são independentes e que estão olhando para isso. E não vou esquecer isso, a menos que o Trump traga realmente resultados maravilhosos nos próximos trimestres. Por quê? Porque no ano que vem tem eleição em novembro de meio de mandato, que renova toda a Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado, e tradicionalmente nessa eleição a oposição vence. Com dados econômicos ruins, a derrota pode ser bastante arriscada para o governo de Donald Trump. Muito obrigado, Lorival Santana.